Fala, meus queridos e minhas queridas, tudo em paz? Espero que sim. Vamos nessa então resolver mais uma questão de Enem. Dessa vez, uma questão do Enem de 2014, mais precisamente a questão 143 da prova azul, que diz assim: para comemorar o aniversário de uma cidade, o artista projetou, faltou um ali, né? Uma escultura transparente e oca, cujo formato foi inspirado em uma ampulheta. Ela é formada por 3 partes de mesma altura. 2 são troncos de cone iguais e a outra é um cilindro. A figura é vista de forma frontal, né, aí, de acordo com essa figura que está aí. E aí, galera, a gente vê o formato dessa escultura, né, onde foi construído no formato que lembra uma ampulheta, sendo que a ampulheta, você vai perceber que são 2 cones, né, e exatamente as pontas desse cone, elas se encontram ali no meio. Neste caso, não. A gente tem aí, né, pessoal, um cilindro ali no meio que faz a ligação desses 2 troncos de cone, um na parte superior, outro na parte inferior. Beleza! E ele continua dizendo assim: no topo da escultura foi ligada uma torneira que verte água para dentro dela, com vazão constante. O gráfico que expressa a altura da água na escultura em função do tempo decorrido é qual? Ele quer saber qual é o gráfico que vai expressar a altura de água que tem dentro dessa escultura em função do tempo, pessoal. E aí a gente vai analisar exatamente quando a água vai entrando nessa escultura, ela vai entrando de uma maneira mais lenta, de uma maneira constante, como é aí? Vamos ver agora. Vamos lá. Olha, a água ela verte de maneira constante, então toda vazão de água é colocada de maneira constante dentro dessa estrutura, dessa escultura. E eu quero analisar com vocês, pessoal, aqui exatamente como é que essa altura vai sendo, né, colocada ali de acordo com esse formato da escultura. Vamos analisar comigo. A partir do momento que eu vou jorrando água aqui para dentro, vou colocando água aqui para dentro, pessoal, o que vai acontecer é que a altura de água ela vai começando a crescer. E ela vai crescendo aqui, ó, inicialmente e tal, depois vai ficando um pouquinho maior, dessa forma aqui, né, pessoal? Agora veja, analisa comigo. Como aqui eu tenho, pessoal, uma área de seção transversal um pouco maior do que eu tenho aqui, por exemplo, então vai demorar um pouco mais para que a altura de água ela cresça em relação a essa parte do meio, por exemplo, tá bom? Então veja que esse crescimento, pessoal, essa parte da altura crescer, ela vai ser um pouquinho mais lenta, ou seja, vai passar um pouco mais de tempo para crescer uma mesma altura na parte inicial do que ela no meio. Concorda comigo? Então a gente vai ter algo mais ou menos assim, ó, onde a altura ela demora um pouco mais para crescer e ela vai aumentando, né, de acordo com o tempo passando, tá bom? Como se fosse de fato, né, essa função exponencial, beleza? Show de bola. Ou, na verdade, quase que uma parte de uma parábola, né? Aí, enfim, você entendeu o que eu quis dizer. Show de bola. Galera, quando chega aqui no meio, aí a gente vai ter o seguinte. A gente vai ter que essa altura, ela vai crescer com o passar do tempo de uma maneira que, no caso, vai ser proporcional, né? Proporcional a exatamente essa área de seção transversal. Ok? Então, vai ser algo, pessoal, em que, por exemplo, vai aumentar 5 centímetros por minuto. Vai ser algo desse tipo, ok? Onde esse valor em que a altura cresce, ele vai ser sempre constante a cada minuto, tá bom? Então, neste caso, eu tenho uma expressão aqui que vai colocar para a gente uma função que é linear, pessoal. Algo linear aí no meio dessa estrutura, tá certo? No meio dela, no meio da escultura, na verdade. Não sei nem porque eu estou falando de estrutura, mas enfim, né? Deu para entender aí? Show! E no último trecho, pessoal, aqui, a gente vai ter que a altura ela vai estar aumentando de uma maneira mais rápida nessa parte aqui do que nessa parte final. É ou não é, pessoal? Então, a gente vai ter exatamente o contrário do que tivemos lá na primeira etapa, certo? A gente vai ter o seguinte acontecendo aqui, pessoal. Então, a gente vai formar esse gráfico aí, esse gráfico que vocês estão vendo aí no vídeo, é o que nós vamos formar de acordo, né, relacionando aí a altura da nossa água em relação ao tempo que se passa. E isso está exatamente colocado, pessoal, do mesmo jeito aí, na alternativa D de dado, pessoal. A alternativa D é a resposta correta dessa questão. Ficou claro isso daí? Espero que tenha ficado claro para vocês. Valeu e até a próxima!